As linhas de frente em Kursk estão colapsando muito mais rápido do que o esperado. Também vemos que a narrativa para a invasão de Kursk está desmoronando. A mídia agora está com pressa para criar uma nova história, dado que Kursk estava sendo vendido ao público como uma história de sucesso, mostrando como a Ucrânia poderia vencer a guerra. No entanto, foi esse foco excessivo em narrativas, elevado acima da realidade, que nos levou a esse desastre desde o início. Portanto, vale a explorar. Estamos explicar as decisões e a iniciativa de OTAN de invadir Kursk desde o início. E como isso deu tão errado? How did it go so wrong? Because many of us warned from the first day. Porque muitos de nós alertamos desde o primeiro dia que essa invasão terminaria terrivelmente. Essa avaliação foi amplamente baseada nos benefícios tangíveis da invasão e em como isso mudaria o campo de batalha real. No entanto, em grande medida, a invasão de Kursk foi planejada e apoiada para mudar a narrativa e funcionar como uma forma de guerra psicológica. Mas isso também deu terrivelmente errado. Agora, podemos argumentar que há muitos objetivos tangíveis para invadir Kursk. De fato, o objetivo mais provável, antes de tudo, era tomar a usina nuclear de Kursk. Parece também provável que o objetivo principal fosse criar uma zona de amortecimento, desviar as tropas russas de outras linhas de frente, interromper a logística e as cadeias de suprimento russas, e também dar à Ucrânia uma forte moeda de troca em futuras negociações. No entanto, há outro objetivo nisso, que foi declarado muito claramente pelos diferentes patrocinadores da invasão de Kursk, que é uma guerra de narrativas. A necessidade de controlar o que as pessoas pensam sobre a guerra. Se você acha que os ucranianos podem vencer a guerra, então é mais provável que eles lutem com mais determinação. É mais provável que o público ocidental forneça mais armas. Em outras palavras, este é um objetivo-chave de controle de narrativa e propaganda. Você finge até conseguir. Em setembro de 2024, vimos algo bastante notável. Os chefes de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido se encontraram e deram mais ou menos uma coletiva de imprensa, algo que geralmente não vemos. O que também foi notável é que o chefe do MI6, Richard Moore, assim como o chefe da CIA, William Burns, ambos mencionaram que um dos benefícios, pontos fortes ou objetivos da invasão de Kursk era mudar a narrativa. O chefe do MI6, Richard Moore, argumentou que, cito, "Acho que é tipicamente audacioso e ousado por parte dos ucranianos tentar mudar o jogo dessa forma. Acho que eles, até certo ponto, mudaram a narrativa em torno disso." E da CIA, vemos que o diretor da CIA, William Burns, concordou. Ele argumentou, abre aspas, "Acho que o que esses eventos fizeram, mais recentemente a ofensiva de Kursk, foi abalar essa narrativa", referindo-se à narrativa das vitórias russas. Agora os alemães foram ainda mais específicos em termos do que se pretendia alcançar, ou pelo menos aspirava-se a alcançar, ao invadir Kursk. O Major-General da Bundeswehr alemã, Christian Freuding, sugeriu que um objetivo-chave era aumentar o moral dos ucranianos, desmoralizar os russos e convencer o público ocidental de que a guerra poderia ser vencida para obter mais apoio para financiamento. Novamente, tudo isso é importante. Se os ucranianos acharem que podem vencer, continuariam lutando mais. Se os russos acharem que estão perdendo, não estariam dispostos a lutar. E claro, manter o entusiasmo pela guerra entre o público ocidental alto garante que ninguém questione que esta é uma guerra justa, que não há alternativas além de vencer no campo de batalha. E claro, que todas as armas enviadas eventualmente resultarão em vitória. E é aqui que a narrativa foi organizada. Agora, o Major-General alemão Freuding também observou que tropas estrangeiras estavam de volta ao solo russo pela primeira vez desde a invasão pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que isso teria um efeito psicológico muito devastador sobre os russos.
Foi também uma razão para refutar a propaganda russa sobre a operação especial. Pela primeira vez em mais de meio século, tropas estrangeiras estão novamente em solo russo. E claro, isso foi planejado para ter um efeito psicológico internamente para a Ucrânia, como reforço para as forças armadas ucranianas e a sociedade ucraniana, e externamente para os países apoiadores, como um sinal de que sim, podemos fazer isso, teremos sucesso. And same as your thanks for your chords and all Chemichuig news. We also see that the retired German general Klaus Também vemos que o general alemão aposentado Klaus Wittmann argumentou que Kursk desempenhou um papel importante quando a Alemanha nazista invadiu durante a Segunda Guerra Mundial. E agora, como ele aponta, é também onde a liderança russa é humilhada. O general Wittmann criticou as restrições ocidentais às armas que foram fornecidas para a invasão de Kursk e afirmou que o medo do Ocidente de uma escalada deve parar. Ridículo. Como historiador, também estou ciente do papel que Kursk desempenhou na Grande Guerra Patriótica. E é precisamente lá que ocorre essa humilhação da liderança russa. Isso é notável. Em relação ao que você disse sobre aprovações ou restrições ocidentais, só posso reiterar claramente. As restrições que impomos à Ucrânia para o uso de armas fornecidas pelo Ocidente são absurdas e beneficiam Putin. E quando o chanceler diz que elas funcionam, só após de Parhaussel. Esse med escalada é Nithimward. E tudo isso, é claro, foi dito por esses generais alemães, enquanto os tanques alemães estavam mais vez avançando para a Rússia. Und wenn der Bundeskanzler die funktionieren, dann kann ich nur sagen, die funktionieren nur für Russland. Und diese Eskalationsangst und die Rücksichtnahme. And all of this, of course, said by these German generals while German tanks were yet again rolling into Russia. But it did not work as planned. Mas não funcionou como planejado. Ou seja, acho que o Ocidente comprou sua própria propaganda de que esta guerra era sobre as ambições de Putin. Isso foi profundamente problemático, porque a suposição era de que Putin seria humilhado e a oposição cresceria na Rússia contra ele entre as elites. Isso, novamente, poderia resultar em uma possível mudança de regime, o que muitos líderes ocidentais declararam desde o início como sendo um objetivo-chave nesta guerra. Em vez disso, vimos algo muito diferente. O que aconteceu em Kursk, para muitos russos, passou a ser uma guerra de libertação. Então vimos que a memória histórica de Kursk, em vez de desmoralizar os russos, aumentou a solidariedade e a prontidão para lutar. Além disso, a invasão de Kursk também foi vista como tendo sido apoiada por países da OTAN, que de fato fornecem as armas, treinamento, inteligência, planejamento de guerra e até mesmo a seleção de alvos. Pode-se argumentar seriamente que a Ucrânia invadiu a Rússia por conta própria, que os elos não sabiam disso, não aprovaram e não orquestraram, o mesmo com a Grã-Bretanha e o resto da OTAN? Claro que não. Tudo o que a Ucrânia faz não só é conhecido, mas é auxiliado e incentivado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela Polônia. Isso é o que a OTAN é. Esta é uma guerra da OTAN. Então, claro que não. Isso nem é uma questão. Onde isso vai levá-los? Where is it going to get them? Wasn't this a foolish charade? Não foi uma farsa tola para vencer uma guerra de propaganda? Para muitos russos, os avisos de Putin sobre um ataque à Rússia apoiado pela OTAN, com a Ucrânia como proxy, foram vistos como corretos. Então, em outras palavras, em vez de dividir a Rússia e enfraquecer o Kremlin, vimos o oposto. Além disso, a memória da Segunda Guerra Mundial, que a liderança alemã achou uma boa ideia invocar para a guerra psicológica, também saiu pela culatra. E vimos no terreno que um dos batalhões ucranianos apoiados pela OTAN, que participou da invasão de Kursk, foi o batalhão Nachtigall, que foi nomeado em homenagem ao batalhão Nachtigall da Alemanha nazista.
again, the Kremlin narrative that NATO E novamente, a narrativa do Kremlin de que fascistas apoiados pela OTAN haviam tomado a Ucrânia e fortalecido seus extremistas desde 2014 para serem usados contra os russos também foi vista como validada por muitos russos. Assim, no mês seguinte, vimos as telas da TV russa fornecendo todas as imagens necessárias para criar um caso muito forte para a guerra. Ou seja, você tinha imagens de soldados ucranianos, muitos deles usando símbolos fascistas, sequestrando civis e cometendo crimes de guerra. Isso foi seguido por declarações muito favoráveis de líderes militares ocidentais e da mídia. Agora pode-se imaginar como isso seria recebido na Rússia e, obviamente, não teve o efeito desmoralizante que inicialmente pretendia. Então, eventualmente, a realidade alcança. So, eventually reality catches up. And the reality is that Kursk was a very E a realidade é que Kursk foi uma operação militar muito custosa, pois a Ucrânia sofreu grandes baixas e perdeu muito equipamento militar. Agora, as tropas ucranianas tiveram que deixar suas posições fortificadas, principalmente em Donbass, e foram enviadas para Kursk, onde ficaram expostas. Suas linhas de suprimento eram fracas, estavam expostas, e quanto mais avançavam na Rússia, mais fracas se tornavam. Isso é algo que vimos nas etapas finais também, em que todas as principais estradas estavam cobertas por drones FPV russos. Além disso, houve uma falta de equipamentos de engenharia que pudessem ser levados para a Rússia para preparar e fortalecer as posições dos ucranianos. and strengthen the positions of the Ukrainians. Now, furthermore, the troops used in the Kursk Agora, além disso, as tropas usadas na operação de Kursk foram retiradas das posições bem fortificadas da Ucrânia em Donbass, o que, portanto, também levou a um colapso ao longo da linha de frente estratégica, principalmente na região de Pokrovsk. E tudo isso, é claro, é uma estratégia muito ruim, porque sacrificar homens e equipamentos em uma manobra de relações públicas é especialmente perigoso em uma guerra de atrito. Em uma guerra de atrito, o objetivo é esgotar o inimigo. Em uma guerra onde não há caminhos políticos ou diplomáticos, em outras palavras, uma guerra até o último soldado, os recursos militares devem ser focados e concentrados em áreas onde suas taxas de atrito são favoráveis, onde as próprias tropas sofrem baixas, mas são capazes de infligir altas baixas nos oponentes. but they're able to inflict high casualty on the opponents. So accepting high casualties to Aceitar altas baixas para conquistar um território não estratégico que realmente não pode ser mantido sempre pareceu ser uma estratégia muito tola. Agora, isso não significa que devemos descartar o objetivo de controle narrativo e propaganda por completo, porque essas são partes importantes da guerra. E até mesmo as batalhas de relações públicas são importantes na medida em que resultam, por exemplo, em maior recrutamento militar na Ucrânia, ou em mais disposição dentro dos países da OTAN para continuar dando mais dinheiro e mais armas. Mas vimos que o estabelecimento da mídia política ocidental continuamente desinformou sobre as taxas de atrito, sugerindo que os ucranianos estavam sofrendo poucas perdas, enquanto os russos, aparentemente lutando com paz, estavam sofrendo grandes perdas. fighting with shovels, taking huge losses. Now, but still, the attrition rates Agora, do not as taxas de atrito não vendem tão bem quanto as mudanças territoriais. Então, Zelensky teve que entregar algo, ou seja, mudar as fronteiras a favor da Ucrânia ou até mesmo conquistar território russo. Isso foi visto como algo que realmente mudaria a narrativa. Como vemos entre a mídia ocidental, a empolgação e o compromisso com o financiamento da guerra aumentam quando se vê vitórias territoriais da Ucrânia. Faz sentido. A promessa de vitória parece mais provável. Também vimos que o público ocidental muitas vezes poderia perder o interesse na guerra da Ucrânia sem qualquer avanço territorial, o que era especialmente um problema quando o projeto Ucrânia tinha que competir com Gaza por atenção da mídia. when Project Ukraine had to compete with Gaza for media attention. So we now seeing, or we are seeing, Então agora vemos, ou estamos vendo, o fim da ocupação de Kursk. Russia's approach A abordagem da Rússia à invasão de Kursk inicialmente foi, ou deveria ter sido, previsível.
Inicialmente visava estar linhas de frente e depois usar essas novas linhas de frente para infligir grandes perdas ao exército ucraniano. Portanto, muitas das expectativas de que a Rússia simplesmente retiraria suas tropas de todos os lugares e as enviaria desesperadamente para Kursk não se provaram corretas. E novamente, vimos que a vitória narrativa da Ucrânia em Kursk se tornou uma armadilha narrativa, já que Zelensky não podia se retirar de Kursk, mesmo quando as altas perdas se tornaram insustentáveis. De fato, isso foi um sinal de vitória para a Ucrânia. Indeed, this was a sign of victory for Ukraine. This is what kept the hope that they could Isso actually é o que win manteve a this war, esperança which was de the que eles premise poderiam that realmente a lot vencer of esta guerra, soldiers o would que foi a premissa sign up para for que fighting muitos for soldados se Ukraine, alistassem para lutar na linha de frente, e também porque o público ocidental estava disposto a continuar enviando dinheiro. De fato, se não houver possibilidade de acabar com esta guerra, ou de a Ucrânia vencer a guerra, então pressionar por uma guerra longa para desgastar as tropas russas usando ucranianos pareceria apenas cruel. Portanto, a perspectiva de vitória era importante, e Kursk proporcionou isso. Agora, também, após desgastar o exército ucraniano, vimos que agora que as negociações parecem estar possivelmente chegando, pelo menos a Rússia está agora fechando os bolsos de Kursk e restaurando o controle sobre seu território. Agora, o momento crítico ocorreu recentemente. Now, a critical moment occurred recently, that is, after months of slowly chipping away. Ou seja, após meses de enfraquecimento lento das forças armadas ucranianas em Kursk, vimos que a posição foi ainda mais enfraquecida, pois algumas tropas ucranianas tiveram que ser realocadas para a frente de Donbas. E então, claro, vimos uma missão incrível das forças russas. O contexto é importante porque, recentemente, a Ucrânia cortou o trânsito de gás da Rússia para a Europa. Agora, os russos elaboraram um plano que poderiam usar aproveitando essa situação. Eles esvaziaram o gasoduto de gás, encheram-no com oxigênio e enviaram soldados através desses gasodutos. Então, de repente, vimos grandes quantidades de soldados russos surgindo atrás da linha de frente ucraniana. Russian soldiers emerging behind Ukrainian front line, and this was combined in what seems to be very. E isso foi combinado em um ataque que parece ser muito bem planejado. Foi combinado com ataques de múltiplas direções. O exército ucraniano, que já estava exausto, enfraquecido e com comunicação precária, e com estradas principais já sob controle de drones russos, efetivamente começou a colapsar. Vimos uma retirada desorganizada, o que permitiu aos russos atacar as tropas em retirada, infligindo ainda mais baixas aos ucranianos. Vimos muitos soldados ucranianos se renderem e, claro, grandes quantidades de milhares de soldados ucranianos sendo cercados sem possibilidade de escapar. Então isso é um verdadeiro desastre e desencadeia uma crise em muitos níveis. Em primeiro lugar, o colapso de Kursk sugere que agora um novo e muito desfavorável front estaria se abrindo do lado ucraniano daquela fronteira. Além disso, considerando que isso foi, em grande parte, uma guerra ou uma invasão destinada a mudar a narrativa, vemos agora que a narrativa desmoronou. Mas, novamente, vale a pena notar que esta guerra ou esta invasão nunca fez sentido. Tenha em mente que, em uma guerra de atrito, a Ucrânia já estava em uma posição muito fraca. Havia uma escassez de mão de obra, suas linhas de frente estavam sendo reduzidas, o que permitiu aos russos começarem a fazer avanços. Então, é aqui que a Ucrânia estava em uma encruzilhada. Por um lado, dada a sua posição enfraquecida, faria mais sentido recuar para linhas de frente mais confiáveis. No entanto, ao mesmo tempo, era imperativo controlar a narrativa. Então, em vez disso, neste ponto, em uma guerra de atrito, quando o exército ucraniano está enfraquecido, em vez de recuar, vimos que eles estenderam a linha de frente. É por isso que a ofensiva ou invasão de Kursk pegou muitos de surpresa, porque antes disso, os russos haviam aberto a linha de frente em Kharkov simplesmente porque as linhas de frente ucranianas estavam enfraquecidas. O que fazia sentido, então, era abrir outra linha de frente em Kharkov para esticar ainda mais as forças ucranianas. Agora, o fato de os ucranianos terem respondido abrindo mais uma linha de frente em Kursk
simplesmente não fazia sentido algum do ponto de vista estratégico. Mas em uma guerra de narrativas, isso poderia, é claro, ser defendido. E mesmo agora, enquanto vemos Kursk colapsando, vemos o exército ucraniano engajando-se em contra-ataques muito custosos, atacando as linhas de frente russas e sofrendo pesadas perdas. Novamente, isso serve à narrativa. É importante parecer forte para seus parceiros em um momento em que, especialmente, os Estados Unidos parecem estar se afastando da Ucrânia com a crença de que esta guerra não pode ser vencida. With the belief that this war can't be won. But it's also important to show strength. Mas também é importante mostrar força antes das negociações. Então, dessa perspectiva, melhorar a narrativa, mostrar que eles podem mudar o rumo ao tomar territórios dos russos. No entanto, isso novamente vem às custas da situação no mundo real. Ou seja, o que quer que a Ucrânia tome agora em Donetsk ou Lugansk, eles não vão conseguir manter. E isso resultará em uma posição ainda mais fraca. Então, novamente, bom para a narrativa, ruim para a realidade. Então, onde estamos agora? Bem, novas narrativas precisam ser construídas para explicar a perda de Kursk, sem, é claro, perder o apoio público para a continuação da guerra. Então, já podemos ver o caminho previsível que estão seguindo. A perda provavelmente será atribuída a Trump por cortar o financiamento ao exército e à inteligência ucraniana ou ao apoio militar insuficiente dos países ocidentais como um todo. Tais narrativas provavelmente prevalecerão na mídia, dado que o público não recebeu nenhuma informação nos últimos meses sobre o que realmente aconteceu em Kursk e como o exército ucraniano foi gradualmente enfraquecido. Portanto, a maioria dos analistas sensatos deve ter sabido que a invasão de Kursk provavelmente terminaria em tal catástrofe. No entanto, a análise sobre como alcançar a vitória geralmente é restringida pela propaganda de guerra, o que mostra que a narrativa também tem um impacto negativo aqui no Ocidente, à medida que nos tornamos capturados por nossas próprias narrativas e nossa própria propaganda. Por exemplo, é mais ou menos obrigatório no Ocidente apoiar a Ucrânia. No entanto, nunca temos uma análise crítica do que significa apoiar a Ucrânia. Em vez disso, presume-se que só pode significar celebrar e apoiar quaisquer políticas ou decisões tomadas por Zelensky. De fato, se você critica Zelensky, então você mina o governo, e isso é visto como sendo anti-ucraniano. No entanto, como argumentou o ex-conselheiro de Zelensky, Alexei Arestovich, ele destacou que, por exemplo, tratar os falantes de russo da Ucrânia como cidadãos de segunda classe enfraqueceu a capacidade da Ucrânia de lutar porque uma grande parte da população ucraniana havia perdido muita de sua motivação, pelo que exatamente eles estavam lutando. Agora, você também pode dizer que a purga da oposição política, a purga cultural, a purga da mídia e a purga da Igreja Ortodoxa também contribuíram para alienar grandes partes da população. Então, essa foi uma decisão ruim. No entanto, não se pode criticar isso no Ocidente. Seria considerado heresia criticar o que Zelensky está fazendo. Afinal, se você critica o que está sendo feito aos ucranianos, então poderia ser acusado de ser anti-ucraniano, porque mina a autoridade do Estado. E isso também se aplica ao desastre em Kursk. Todo analista no Ocidente teve que aplaudir isso como uma história de sucesso. Novamente, Zelensky é a Ucrânia, no que diz respeito ao estabelecimento da mídia política. Então, mesmo que tenhamos seguido por esse caminho previsível para a derrota, todos tiveram que celebrá-lo enquanto avançávamos, como se isso fosse uma vitória. Everyone had to celebrate it as we went along, as if this would be a victory.